Doutora Maíra, por gentileza. Doutora Maíra, que é a nossa convidada, né? E eu quero que ela fique comigo aqui. Doutora, pode ficar aqui, por gentileza? Seja bem-vinda. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada. Eu já recebi, a nossa produção selecionou aqui várias perguntas que os telespectadores mandaram para nós aqui durante as chamadas que foram feitas na programação. Como legalizar as empregadas domésticas? Tem uma aqui que me chama a atenção. E como ficam as diaristas? Olha só, empregados domésticos ganham benefícios como direito ao seguro-desemprego, pagamento de horas extras. E tem muito mais que eu vou saber com o advogado aqui. Agora, a novidade já altera a rotina de empregados e patrões. Confira essa reportagem na sequência para esclarecer detalhes e informações. Você pode até mandar sua pergunta, a doutora Maíra está aqui. Vamos lá, roda o material aí. Por 8 anos, Iselda teve empregada todos os dias. Podia dedicar todo o seu tempo aos filhos, mas gastava R$1.000 por mês com o salário e os encargos. Precisou abrir mão da funcionária por causa da nova lei. Apesar do funcionário merecer, né, também não é fácil para o patrão pagar, no caso, né? Como a Iselda não podia ficar sem ajuda em casa, decidiu procurar alguém que topasse trabalhar apenas alguns dias na semana. Acabou encontrando a Suelen, que vem toda segunda, quarta e sexta. Facilitou muito para mim, eu posso conciliar com as minhas filhas em casa, poder dar um pouco de atenção para elas também. Os empregados passam a ter direito à jornada diária de 8 horas. O que for além disso, terá que ser pago como hora extra. Também vão ter direito a receber mais pelo trabalho noturno e a um descanso de no mínimo 1 hora durante a jornada. Adotem alguns procedimentos, né, para se resguardar depois contra eventuais problemas. Vai ficar mais caro manter um empregado doméstico. O recolhimento do FGTS passa a ser obrigatório. Só isso já dá um impacto correspondente a um salário a mais no ano. E na hora de demitir sem justa causa, o patrão vai ter que pagar a indenização de 40% do valor do fundo de garantia depositado. Quanto mais tempo o trabalhador doméstico ficar na residência, mais cara vai ser a sua demissão, o que acontece inclusive hoje nas empresas, né? Olha aqui, eu estou até trocando uma ideia. Eu quero apresentar primeiro para o nosso telespectador a nossa convidada. É para você entender melhor. Ela é... Doutor, quem é você? Naquela câmera, conte para o meu telespectador quem é a nossa convidada. Galo, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Então, meu nome é Maíra Fonseca, sou advogada trabalhista aqui em Curitiba e sou professora universitária também de Direito do Trabalho. Dou aula na graduação da Unibrasil, dou aula em cursos de pós-graduação da PUC aqui do Paraná, da EMATRA, do curso Luiz Carlos, enfim. Além da experiência na prática, a gente tem a experiência também da academia para pensar sobre a questão da doméstica. Doutora, o que muda basicamente a relação entre o empregado e o patrão? Permita-me. Porque o empregado doméstico, na maioria, a grande maioria, não tem carteira assinada, tem um salário que é acertado assim de boca a boca, manda embora, não tem direito a nada, trabalha em excesso. Essa lei, a lei já está aprovada? Galo, é o seguinte, na verdade, o judiciário brasileiro já tem entendido um posicionamento praticamente pacificado de que a trabalhadora doméstica, principalmente aquela que trabalha no lar, com serviços de limpeza e tudo mais, que prestar serviços por mais de 2 vezes por semana, já tem que ser registrada, já tem alguns direitos que têm que ser observados antes mesmo da aprovação da PEC da doméstica, que é a questão que agora está borbulhando, não é? Então, o que muda, na verdade, efetivamente agora, e mais principalmente no começo da semana que vem, quando essa PEC, que foi aprovada ontem no Senado, será promulgada e, portanto, ganhará efetividade, é que alguns direitos que ainda não eram estendidos à categoria dos domésticos serão. Então, o que a PEC faz, Galo, é ampliar o rol de direitos que aparecia já na Constituição Federal desde 1988 para os domésticos. A grande diferença que a gente vê agora não é nem com relação ao registro, mais incisivamente a questão do controle de jornada. O doméstico passa a ter direito à duração de 8 horas por dia de trabalho e 44 horas semanais. Permita-me, doutora, peraí, mas aí no caso, a funcionária, a grande maioria entra por volta de 7 horas da manhã, toca direto, todo mundo almoça, ela come num pratinho de pé, num cantinho. Sim, como é que é agora isso aí? O que o patrão tem que observar? Agora o patrão tem que observar aquilo que gera direito de todos os trabalhadores brasileiros, menos dos domésticos, que é a jornada diária de trabalho de 8 horas.
Ainda há uma discussão sobre como será efetivado o controle da jornada do doméstico, porque, afinal, a legislação trabalhista prevê que as empresas com mais de 10 funcionários, ou os empregadores, em geral, com mais de 10 funcionários, tenham que ter mecanismos de controle de jornada, o famoso ponto, não é? E, normalmente, na residência, no âmbito doméstico, em geral, a gente não verifica esse quadro, né, de pelo menos 10. Aí que tá, doutora. Como é que eu sou patrão? Como é que eu vou controlar a entrada da minha doméstica, da minha secretária doméstica ou do meu secretário doméstico? E como é que ela também vai ter esse controle para provar? Não, eu trabalho da Casa do Galo 8 horas ou 10 horas. Como é que vai ser? Ponto, livro, o que vai ser colocado? Olha, Galo, é uma boa pergunta, não é? Então, esse passo que foi dado ontem, que foi importante no cenário nacional, economicamente, politicamente, que foi a aprovação da PEC no Senado, nos traz algumas novas informações que, naturalmente, por serem novas, nos trazem também novos questionamentos. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego já está sinalizando que nos próximos dias vai ter que tomar medidas para regulamentar alguns dos direitos que foram estendidos às domésticas. Certo. E esse é um grande exemplo. Como efetivar o controle de jornada para que seja eficaz, de fato, o direito a, por exemplo, jornada de 8 horas por dia. Então, a aprovação da PEC gera muitas dúvidas, não é? É um passo importante, mas a gente ainda precisa pisar com cuidado. Agora é momento de muita atenção para todos os empregadores que tenham em seu âmbito doméstico os empregados domésticos. Qual é a pergunta aqui para a doutora? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Olha, a pergunta do nosso telespectador, o Patrick Kaufmann, em relação às diaristas. Elas terão os mesmos direitos? E ele ainda coloca aqui, né? A mãe dele é diarista há muito tempo. Esse tempo que já passou, muda alguma coisa? Elas vão ter direito de receber? É uma boa pergunta, Patrick. Para as diaristas, nada muda. Quem é a diarista? A diarista é a trabalhadora autônoma que presta serviços sem subordinação ao empregador, no máximo 2 vezes por semana para o mesmo empregador. Então, diarista é aquela que vai no máximo 2 vezes na semana na tua casa lá para fazer o serviço. A diarista continua sem ter os direitos que são dados aos trabalhadores. Mas, doutora, não permita. Peraí, doutora. Claro. Eu quero aproveitar a tua experiência, tá? Para você nos orientar aqui. Vamos lá. Mas a diarista, se ela vai, por exemplo, segunda, quarta e sábado, Lalau? Sexta-feira. Sexta. 3 vezes, tá? E aí, doutora, que direito essa diarista vai ter? Ela vai lá 3 vezes, eu vou ter que registrar essa diarista, enfim, como é que fica a vida dela? Galo, de acordo com o TST, que é lá o Certo. nosso órgão máximo do judiciário aqui trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, foi 3 vezes por semana, já passa a ser obrigatório o registro. Isso já era assim mesmo antes da aprovação da PEC. É importante que o empregador brasileiro conheça essa regra, porque às vezes tem gente com diarista aí 3 vezes por semana em casa, não registrou porque não sabia desse entendimento do judiciário, mas esse já vale há um certo tempo, não é? Bom, se começa aí a partir de 3 vezes por semana, passa a ter todos os direitos que já eram das domésticas antes da PEC das domésticas, e agora aos direitos que lhes foram estendidos pela PEC. Doutora, para nós finalizarmos aqui, eu gostaria que a senhora deixasse tanto para o patrão, mas em especial para a doméstica, para o trabalhador, aonde que ela deve consultar os direitos? O que ela procura para ser orientada? De que forma que ela vai ter essa orientação? Já é uma pergunta interessante também. As domésticas podem se valer dos seus órgãos de classe, não é? Então, há já formações de sindicatos em processo de reconhecimento pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os sindicatos devem lhes prestar esclarecimentos, em geral, e também podem procurar sempre consultar algum advogado. Há muitos núcleos de advocacia popular que estão à disposição e também escritórios de advocacia pelo Brasil afora. Professora, advogada, atua e conhece muito bem a questão toda que nós abordamos agora, que é o direito de você, trabalhador. Doutora Maíra, muito obrigado, a senhora foi muito gentil, tá? Muito obrigada. Obrigado. Ela acompanha a saída da doutora ali por Obrigada, gentileza? doutora, pela presença. Olha.